E olha, Joel, houve todo um caminho, né, que foi sendo percorrido até que o ministro Alexandre de Moraes fosse o escolhido, fosse o alvo, né, para essas sanções. Então a gente tem o fato dele ser o relator desse processo contra o chamado núcleo 1 da trama golpista, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem esse novo processo agora contra o Eduardo Bolsonaro, que envolve Jair Bolsonaro também, que levou àquela operação de busca e apreensão que aconteceu há alguns dias, levou ao monitoramento do ex-presidente por meio de uma tornozeleira eletrônica e que tem a ver com as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que podem estar relacionadas à aplicação dessas sanções econômicas da tarifa de 50% a partir da próxima sexta-feira. E tem também a questão das Big Techs, né? Alexandre de Moraes, relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal, que discute a responsabilidade das empresas de tecnologia diante dos conteúdos que são postados pelos usuários delas. Agora, acho que é importante na prática a gente explicar para o nosso ouvinte, Joel, o que é essa lei Magnitsky. Só uma coisinha, Aninha, Claro. porque eu estou vendo uma postagem que foi feita há pouco do Eduardo Bolsonaro, é claro que confirmando essa notícia, e ele coloca aqui, ó, que chegou a hora do Congresso agir. A anistia ampla, geral e restrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e demonstrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. E coloca em um momento, como falou em algumas outras vezes, que as ações não param por aí. Ou seja, que outras pessoas podem sofrer também sanções. Ou seja, está sendo colocado desse jeito, de forma clara mesmo. É isso. A gente chegou até a falar um pouco mais cedo que a apuração da nossa equipe em Brasília já há algumas semanas falava sobre isso, né? Assim que foi aprovada ou que foi anunciada essa taxação a partir da sexta-feira, que, por enquanto, os líderes na Câmara não estão vendo o clima, não tem ainda possibilidade ou devem engavetar de vez o projeto da lei de anistia com tudo isso que está acontecendo. Mas vamos lá explicar para o nosso ouvinte, Joel, na prática, o que é a lei Magnitsky. O que ela faz, o que ela causa na vida de quem é sancionado. Essa foi uma lei aprovada pelo presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Não prevê julgamento formal, não tem direito à defesa ou ao contraditório e ela pode ser aplicada a qualquer pessoa que, na visão do governo dos Estados Unidos, esteja cometendo crimes como, por exemplo, sancionar direitos humanos, prisões arbitrárias, que inclusive estão citadas na publicação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre isso agora? Vamos, o Thiago está aí? Thiago Fioravante é especialista em investimentos e mercado financeiro. Então, ninguém melhor para explicar para a gente o que é essa lei, que é uma lei de sanções financeiras, basicamente. Né, Thiago? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Thiago, boa tarde, obrigado por nos atender aqui. Nós temos muitas dúvidas, né? E acho que você pode tirá-las. Porque uma coisa é ele ser impedido economicamente falando, financeiramente falando, nos Estados Unidos. Outra coisa é isso se aplicar à vida dele aqui no Brasil. Então, por isso que o entendimento ele é necessário nesse momento. Obrigado, Thiago, bem-vindo. Ana, Joel, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma excelente tarde a todos e é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, como é então. que funciona isso na prática, né? Como que muda a vida do Alexandre de Moraes a partir dessa sanção que ele recebe, ao que aconteceu agora há pouco? Joel, é importante a gente ter um entendimento, primeiramente, que a lei Magnitsky, né, que é uma lei, inclusive, de difícil pronúncia, né, ela é uma lei que ela foi aplicada desde a sua sanção, assim bem como colocado pela Ana Paula Rodrigues, pelo presidente Barack Obama, ela sancionou apenas 220 pessoas desde então, tá? Em torno de 218, 220, não me recordo agora o número certo, tá? Ela é uma lei gravíssima, né? A gente, no mercado financeiro, a gente diz que ela é o ápice de uma sanção financeira, né? E a gente sabe que a vida de um ser humano, né, ela depende muito da questão financeira, tá? O que as sanções elas trazem em primeiro momento, tá? Tudo que seja relacionado a bens e contas nos Estados Unidos, eles são imediatamente bloqueados, tá? Então, tudo que o ministro tenha nos Estados Unidos em termos de valores em bancos, imóveis, etc., tudo isso é bloqueado, tá?
A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, ele é a mãe das economias mundiais, tá? E ele é o pai ao mesmo tempo é a mãe da economia, e ele é o pai da moeda que é transacionada no mundo todo, que é o dólar, tá? E todas as instituições financeiras do mundo, eles têm esta necessidade dessa troca de valores, ou seja, essa troca de moeda local por dólar, tá? O que acontece? Quando essa lei, quando essa sanção ela chega para determinado indivíduo ou determinada empresa, os Estados Unidos, num segundo momento, ele manda uma carta, tá? Vamos trazer aqui para a situação aqui do ministro, tá? O banco que ele tem a conta, né, qualquer banco brasileiro que tenha a conta, ele vai receber uma carta dizendo que ele tem a questão da sanção, pedindo para ele encerrar a sua conta, tá? Justamente por quê? Porque essa instituição, ela pode ser sancionada, tá? Juntamente com... na verdade, sim, ela pode ser sancionada junto Tiago, com... vamos lá, ele tem uma questão. conta no Bradesco, ou no Banco do Brasil, ou no Itaú, qualquer banco aqui. Esse banco vai receber uma carta do governo norte-americano falando, olha, o Alexandre de Moraes ele está sancionado, então, por favor, vocês têm que seguir as recomendações. E se o banco não seguir? Se o banco fala, o Bradesco, por exemplo, eu estou falando de forma empírica, o Bradesco fala, olha, eu vou manter o meu cliente aqui do jeito que está. E aí? Perfeito. Nesse caso, o que deve acontecer, tá, João? A gente não tem um precedente ainda no Brasil em relação a isso, mas o que deve acontecer o ministro recebe a comunicação, o banco recebe a comunicação, o banco vai fazer essa comunicação com o ministro, e se o banco não tomar essa providência, ele está sujeito às sanções também da lei Magnitsky. Ou seja, o banco pode ser cortado do sistema SWIFT, que é o sistema de transferência de dólares global, tá? Assim como, se me permite uma analogia, claro, aconteceu com a Rússia na questão da guerra com a Ucrânia. Qual que é a principal arma que os Estados Unidos têm para, entre aspas, ser o xerife do mundo, tá? É a questão do sistema SWIFT. Você corta a comunicação em dólar do país, tá? No caso da lei contra o ministro, você corta a comunicação dolarizada, digamos assim, com a sua conta pessoal, de familiares ou de pessoas que possam vir fazer transações com uma pessoa sancionada. Ou uma instituição, como no caso um banco. Ou uma instituição, exatamente. Ele não necessariamente tem que ter transação em dólar para ser sancionado. Mas ele usa um banco que esse banco sim faz as transações em dólar. Isso, e mesmo que ele tenha conta em bancos... Porque o banco ele tem essa necessidade. Entendi. Então, assim, volto a repetir. O banco tem a necessidade de fazer a troca, no caso de bancos brasileiros, ele tem a necessidade de fazer a troca de moeda local por dólar. Entendi. Então, mesmo que a conta dele está aqui no Brasil, ele não está comprando dólar, não tem investimento com essa conta fora, mas o banco, instituição, poderia fazer isso com o dinheiro dele. Então, por esse motivo, a conta tem que ser encerrada aqui nessas instituições do Brasil também, é isso? E o banco não tem interesse de segurar uma batata quente na mão. Perfeito, Joel. A analogia perfeita da questão da batata quente. A lei é muito clara quando ela diz que o sancionado e possíveis, não é essa a palavra, mas assim, possíveis acobertadores, digamos assim, de um sancionado, estão sujeitas às mesmas sanções. Então, se eu sou um banco e tenho a conta de uma pessoa sancionada, eu me nego a encerrar o relacionamento com essa pessoa, eu estou sujeito às mesmas sanções do que a pessoa sancionada está enfrentando no momento. Se o banco, pelo que eu estou entendendo, qualquer instituição financeira não teria interesse em segurar um rojão como esse, porque perderia muito mais. Mas o que o banco, na prática, pede para o seu cliente? Fala, ministro Alexandre de Moraes, você está sancionado, a partir de agora você tem que fazer o quê? O que o banco pede para o cliente fazer? Olha, é importante a gente sempre salientar aqui que é algo inédito, né, que está acontecendo em termos aqui de... Mas encerrar a conta? Sancionados no Brasil. Sim, é o encerramento do relacionamento, tá? Não, e é importante dizer que um banco, ele pode encerrar o relacionamento unilateralmente, tá? Com uma pequena comunicação, tá? Dando um prazo de 2 dias úteis para você sacar os recursos que você tem aportado na instituição.
Tá? Tá, e Se o dinheiro banco, que ele tem na conta lá, o que que faz? Ele não Ele vai precisa transferir sacar para o outro, dinheiro. porque outro banco não vai querer receber também, pelo que eu estou entendendo. Ele tem ele que sacar o precisa dinheiro. Sim, ele precisa sacar o dinheiro. A termos práticos é isso que acontece. Se não, volto a dizer, o banco está sujeito às sanções e às punições que a lei Magnitsky ela traz aos sancionados. Tá bom. Muito bom, muito boa a explicação, como não poderia ser diferente, porque a gente estava com a ideia de que atingiria só o capital em dólar, só as coisas que ele tem Investimentos lá. que ele pode ter lá É e bem tudo diferente. mais. Qualquer banco aqui depende de uma transação em dólar. Até esses bancos digitais, essas fintechs? Sim, toda instituição financeira, no caso assim, a gente falando aqui do Brasil, que esteja que seja regular com o sistema financeiro, aqui do nosso Banco Central, etc., ela está sujeita às regulamentações da nossa política E ligado ao monetária, SWIFT. ligado ao SWIFT, porque a gente não consegue imaginar hoje, Joel e Ana, uma instituição que não transaciona em dólar. Por exemplo, no Brasil não há nenhuma instituição. Entendi. Entende? Entendi. Não há nenhuma instituição. Então, é um risco muito grave de você, digamos assim, continuar com uma conta de uma pessoa sancionada, ainda mais com uma lei que, eu repito, gravíssima isso, a questão das sanções que ela traz, são assim, de proporções assim, eu costumo dizer assim, é o ápice da sanção financeira que uma pessoa pode sofrer. Entendi. Ela é muito grave, muito grave. Tiago Fioravante, especialista no mercado financeiro e investimentos, muito obrigado por nos atender. Parabéns pelo seu trabalho aí. Um grande Obrigada. abraço, viu? Obrigado, João. Obrigado, Ana. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Valeu. até logo.